Hoje nós vamos falar sobre fundos de investimento no geral, um assunto aí que voltou a ser bastante falado aí nas redes sociais, então o pessoal tem comentado bastante e que exige um ceticismo acima do normal. Isso porque fundos de investimento fazem parte daquilo que a gente chama da indústria de gestão de investimentos, ou seja, quando a gente entra num fundo de investimentos, a gente investe num fundo de investimentos, nós estamos entregando o nosso dinheiro para outra pessoa, nós estamos confiando em outra pessoa para fazer a gestão daquele dinheiro, né? Então, nada melhor do que esse assunto para a gente tratar num canal chamado O Investidor Cético. Inclusive, se é a primeira vez que você está por aqui, já fica aí o convite, se inscreve no canal, aciona aí o sininho das notificações, não deixe de dar o seu like e já vai pensando aí no comentário que você vai colocar. Você vai ter tempo para fazer tudo isso durante a vinheta. Então vamos falar sobre os fundos de investimento. O que é um fundo de investimento? Fundo de investimento é, formalmente falando, um condomínio de investidores onde você junta uma galera, né? Você bota um monte de gente junto em condomínio, né? Um patrimônio conjunto, e esse patrimônio é gerido por um gestor profissional que segue um mandato, né? Um mandato que é dado, outorgado pelos investidores, pelos cotistas do fundo. Então, o gestor de um fundo de investimentos, ele tem aquilo que se chama de o dever fiduciário, ou seja, ele tem que tratar daquele patrimônio, daquilo que ele está cuidando, melhor do que ele faria para si próprio. Ele tem que colocar os interesses dos investidores, dos donos daquele dinheiro, à frente de qualquer interesse pessoal. E sabemos que uma parte significativa dos gestores de fundos de investimento faz isso, outros nem tanto. Até porque existe um problema também, esse é um problema que é bastante estudado em economia, em direito, e ele é um problema humano, né? É um problema da natureza humana. Ele é chamado de problema do principal agente, sendo que o principal é o dono do recurso, seja lá quem for, o dono da coisa toda ali que estiver sendo tratada, e o agente é quem está executando alguma coisa, fazendo alguma coisa a pedido ou a mando do dono, tá? Então, assim, é que nem imaginar um pintor que vai pintar a sua casa. Você é o dono da casa e o pintor está ali prestando um serviço para você, o mecânico do seu carro, o cozinheiro do seu restaurante favorito, né? E a mesma coisa vale para um gestor de investimentos. Ele está prestando um serviço para você, cuidando do seu patrimônio, cuidando dos seus investimentos, e sempre fica aquela dúvida assim, será que esse cara vai cuidar do meu dinheiro, do meu carro, da minha comida, das paredes da minha casa, da mesma forma que eu faria, com o mesmo cuidado, com a mesma atenção que eu teria? A gente nunca tem certeza disso. Então existe um desalinhamento natural, que é o que se chama de problema principal agente, e esse problema está muito presente na indústria de gestão de investimentos, que, de novo, fundos de investimento faz parte dessa indústria, né? E aqui nesse vídeo, então, nós vamos falar sobre as vantagens e as sacanagens, né? Até porque sacanagem rima com desvantagem, né? Então, por que não falar sobre isso? Dos fundos de investimento. Então, começando naturalmente com as vantagens, a vantagem mais óbvia de um fundo de investimentos é a questão da praticidade e da comodidade. Afinal de contas, você está outorgando as decisões de investimento para alguém que supostamente é um alguém capacitado. Por exemplo, no Brasil, para ser gestor de fundos de investimento, a pessoa, né, o gestor precisa ter registro na CVM, na autoridade máxima aqui do nosso mercado de capitais, e esse registro na CVM é dado mediante certas condições, tá? Então, uma das condições a mais comum no Brasil é a certificação CGA, que é uma certificação bastante rigorosa, difícil de tirar. Então a gente presume
que um gestor de fundos de investimento legalmente habilitado, registrado para essa atividade, sabe o que está fazendo. Pelo menos ele passou numa prova, né? Que se ele sabe o que está fazendo, ele não sabe, mas a gente sabe que ele passou numa prova. Já é alguma coisa, melhor do que nada, né? Então, existe essa presunção, tá? E a gente coloca o nosso dinheiro, confia, então, a um profissional que está fazendo isso por nós. Então, a comodidade é melhor do que, às vezes, pessoas leigas vão lá se meter a investir o próprio dinheiro e acabam fazendo bobagem, né? Então, dentro dessa praticidade vem uma estratégia, uma alocação de patrimônio e um gerenciamento de riscos também de nível profissional, tá? Algo que um investidor leigo não conseguiria fazer de outra forma, não conseguiria fazer sozinho. Uma outra vantagem de fundo de investimentos é a gestão do dinheiro, né? Quer dizer, se faz automaticamente o reinvestimento dos lucros e dos dividendos, tá? Esse dinheiro não vai parar na mão ali do investidor, do cotista. Então, como forma geral, quer dizer, fundo de investimento se torna uma coisa muito conveniente, uma forma de se investir com estratégias profissionais, com facilidade, né? Quer dizer, tendo alguém que está cuidando daquilo para você, obviamente que mediante um custo, e um custo que, dependendo das circunstâncias, pode ser um custo extremamente razoável e que mais do que compensa o trabalho que o investidor teria de fazer a coisa ele mesmo, tá? Aí funciona com qualquer prestação de serviço. Por exemplo, você pode, se você quiser, assumindo que você tenha, né, assumindo que você não tenha nenhuma limitação física, você pode, por exemplo, pintar a sua casa, não sendo um pintor profissional, não tendo treinamento para isso. Provavelmente sua casa vai ficar um caos, vai ficar toda bagunçada, porque, né, eu imagino que não seja essa a sua atividade principal. Então você contrata alguém para fazer isso, que tem habilidade, que tem expertise. Isso tem um custo para você que provavelmente vai ser menor do que o custo de arrumar a zona que a sua casa vai ficar se você resolver pintá-la sozinho. Então, esse custo dos fundos de investimento é um custo que, em boa parte das vezes, ele é justificado pelos benefícios que a gente tem. Mas aí, né, quer dizer, então, as vantagens dele basicamente se resumem a essa questão de conveniência, né, de facilidade, de acessibilidade, tá? Então, assim, pequenos investidores acabam tendo acesso a estratégias que não teriam de outras formas, a carteiras diversificadas. Agora vamos falar das sacanagens, né, ou desvantagens. E aqui, quando fala de sacanagem, né, óbvio que a gente gosta, às vezes é até legal falar em sacanagem, né, mas eu só quero ressaltar aqui que nem toda sacanagem que acontece num fundo de investimento é uma coisa que deriva de má fé ou de desonestidade do gestor ou do administrador do fundo. Muitas vezes tá? Mas tem coisas que são desvantagens em um fundo de investimento que são pelo próprio modelo do fundo de investimento, o modelo de negócio, fundo de investimento, uma questão estrutural dos fundos e não tanto algo que dependa diretamente do gestor ou do administrador. Lembrando que no jargão dos fundos de investimento, a gente fala gestor para aquele profissional que toma conta da carteira, né, que toma as decisões de investimento, e administrador é quem faz a administração operacional mesmo, né? Quer dizer, é quem cuida ali da cozinha do fundo de investimento, né? Que emite relatórios, faz balanço, contabilidade, administra ali quem é cotista, quem é dono do quê. Quer dizer, é o famoso back-office, né? Os bastidores ali do fundo. Então vamos lá, começando aqui com a questão das desvantagens, né? Uma delas, né, quer dizer, é os custos. Quer dizer, nós temos custos, taxa de administração, em alguns casos taxa de performance, que a gente paga por isso, e às vezes pode ser um pouco mais caro do que aquilo que a gente está tendo como valor. Mas eu vou falar um pouco mais sobre custos adiante, tá? Tem coisas aí que são mais, que são mais impactantes nos custos aí, que vale a pena a gente explorar com um pouco mais de profundidade. Então vamos lá. Um dos problemas de fundos de investimento, e esse é um problema bastante grande, a gente pode dizer que é uma sacanagem com o cotista, mas não é uma sacanagem causada deliberadamente pelo gestor,
é o compartilhamento ou socialização de perdas em certas circunstâncias. Vou dar um exemplo concreto disso. Quando nós tivemos a fase aguda da pandemia, ali em março de 2020, abril de 2020, os mercados desmoronaram e muitas pessoas que estavam em fundos de investimento entraram em pânico e resgataram suas cotas de fundo de investimento, especialmente fundos de investimento em ações. Da mesma forma, muitos investidores em ações, investindo diretamente, não através de fundos, também venderam suas ações ali no pânico, realizaram grandes perdas. Tudo bem, quando você é um investidor investindo de forma direta em ações e você realiza perda, essa é uma decisão sua que tem consequências apenas para você. Porém, quando você entra em pânico em um fundo de investimentos, o que acontece? Você força o gestor do fundo a dar liquidez para você sair do fundo. Então o gestor ele tem que pegar ativos do fundo que em outras circunstâncias ele não venderia e ele tem que vender a preço de banana com o mercado pegando fogo para que aquelas pessoas que tiveram um surto de pânico saiam, tá? Então essa perda, ela se torna uma perda realizada para o fundo, para aquele patrimônio comum, e ela é distribuída para todos os cotistas. Então, mesmo aquele cotista que está mais calmo, tranquilo, fala, isso aqui é uma coisa passageira, logo logo isso aqui recupera, ele vai sofrer a perda junto com todo mundo, né? Porque essa perda vai ser realizada. Esse é o lado ruim, é o lado perverso da chamada marcação a mercado. Então, nesses momentos, a perda é distribuída e realizada entre todos os cotistas. É algo que não aconteceria com um investidor calmo, com um investidor sereno, que tivesse ali investindo de forma direta em ações e que ele poderia tomar a decisão de vender ou não. No fundo de investimento, você não toma essa decisão. Esse é um problema, isso é uma grande sacanagem. Não é uma sacanagem do gestor que ele faz deliberadamente para prejudicar os cotistas, mas alguns cotistas também de forma não deliberada acabam sacaneando os outros, tá? Isso é uma coisa que acontece em fundos de investimento. Uma outra coisa, né? Aí sim a gente entra na sacanagem propriamente dita, que são os tais conflitos de interesse, né? Como falamos ali, o problema do principal agente, às vezes o interesse do gestor não está perfeitamente alinhado com o interesse do investidor. E, ocasionalmente, acontecem histórias aí de fundos e gestores de fundos que adotam posturas abusivas em relação aos cotistas do fundo. Então, por exemplo, fica girando a carteira para gerar corretagem, para gerar taxas, etc. e tal, quer dizer, pode fazer embelezamento de carteira, né? Em inglês eles chamam de window dressing, né? Fazer ali, dar aquela embonitada na carteira ali para em determinadas circunstâncias mostrar uma coisa mais bonita do que a realidade, né? E outras tantas coisas que acontecem por aí. Inclusive, tinha algo que era muito comum antigamente há poucas décadas, inclusive, que era a mistura de fundos de investimento com gestão de patrimônio próprio de instituições financeiras. Ou seja, às vezes pegava uma grande instituição financeira, um banco, que tinha ali seu próprio patrimônio ali na sua tesouraria, e o patrimônio gerido de terceiros, de clientes em fundos de investimento, e frequentemente um banco via que estava com um problema ali na sua tesouraria, tinha ali uma ação que não estava indo muito bem, algum ativo meio micado, e falava assim, enfia isso aí no fundo de investimento. Acontecia isso. Quer dizer, se empurrava a sujeira para debaixo do tapete, sendo que esse tapete, no caso, era os fundos de investimento, né? Quer dizer, se colocava deixa para lá do cotista, né? Você entendeu o que eu quis dizer, né? Isso hoje é proibido, né? Hoje existe uma coisa que é conhecida no mercado financeiro como muralha da China, né? Uma metáfora, né? Fazendo alusão à muralha, separando a área de gestão própria de uma instituição financeira da gestão de terceiros. Essa separação tem que, inclusive, ser física hoje. Então, hoje esse risco é bastante diminuído, esse risco de contaminação da área de gestão de patrimônio próprio com a área de gestão de patrimônio de terceiros. Mas o risco sempre existe e isso, inclusive, se torna um argumento a favor de gestoras independentes, ou seja, gestoras de fundo que não são ligadas a instituições financeiras, porque aí não tem como fazer isso, né? Quer dizer, se a gestora não tem capital próprio, não tem outras coisas, o capital
dos donos da gestora muitas vezes está no fundo junto com os cotistas, então você tem aí um alinhamento melhor de interesses. E também levando em conta o seguinte, que quando a gente fala de uma gestora independente, que trabalha apenas com a gestão de fundos, eles precisam daquilo para viver, né? Eles têm um incentivo para ter uma performance melhor, porque aquilo é a fonte de geração de receita. É diferente de um grande conglomerado financeiro que tem banco, tem seguradora, tem isso, tem aquilo, etc., e a área de gestão de recursos é apenas mais uma coisinha ali. Do tipo, ó, se deu lucro, deu, se não deu também não tem problema. Quer dizer, não tem problema para eles. Para o cotista sempre tem, né? Vamos lá, mais uma coisa aqui que é uma sacanagem também, né? Dos fundos de investimento, e esse é um tema tabu no mundo da gestão de investimentos. O pessoal que é ligado a essa indústria não gosta de falar, mas é uma verdade desconfortável, que é o fato de que a maioria dos fundos de investimentos, isso num nível mundial, no longo prazo, perde dos seus índices de referência, perde dos seus benchmarks, ou seja, os fundos de investimento, no fim das contas, têm uma performance ruim. Existem inúmeros estudos, tanto acadêmicos quanto do próprio mercado, mostrando em diferentes mercados, em prazos longos, vamos entender prazo longo como acima de 10 anos, que a maior parte dos gestores profissionais e fundos de investimento acaba tendo um desempenho inferior aos seus índices de referência, o que dá força para aquele argumento assim, olha, é melhor você investir num ETF e esquece, né? Os gestores, às vezes, que tentam contestar essas pesquisas, têm muita dificuldade em refutar isso. Na verdade, acabam desqualificando, né, naquela coisa de, isso é tudo besteira, etc. e tal, mas não mostram argumentos em contrário, ou então adotam aquela postura assim, não, mas eu faço parte da minoria que ganha. Afinal de contas, todo mundo faz parte da minoria que ganha, né? O problema é você saber quais são esses fundos que vão ter performance boa no longo prazo. A gente só vai descobrir isso quando o tempo passar e a gente olhar para trás. Então, em grande parte, investir num fundo de investimentos é que nem comprar um carro usado, né? Quando a gente vai comprar um carro usado, todos os carros são lindos, estão limpinhos, bonitinhos, encerados, eles parecem maravilhosos. E nenhum dono de carro vai dizer, meu carro é todo zoado, eu tirei racha com o carro, né? Todos eles vão dizer, olha aqui, o carro super bem cuidado, fez todas as revisões. É assim que funciona. Quando é que você vai descobrir que você comprou uma bomba? Quando essa bomba explodir no seu colo. Com fundo de investimento, em grande parte, é a mesma coisa, né? Quer dizer, por mais que a gente tente fazer uma boa seleção ali, às vezes a gente não consegue. E é difícil explicar o que faz com que esses fundos, que são minoria, consigam ter uma performance boa, consistente no longo prazo. Isso, inclusive, leva muitas pessoas, inclusive especialistas do mercado, a dizer que a indústria de gestão de investimentos é uma indústria fraudulenta, que é, né, talvez a indústria legalizada mais fraudulenta que existe, porque ela se apoia numa mentira, tá? Eu acho que é um certo exagero, né? Quer dizer, essas pessoas que falam dessa forma, com essas palavras, às vezes acabam usando um tom teatral demais, mas o argumento faz algum sentido, né? Quer dizer, nós temos fatos aí que vêm desses estudos acadêmicos, estudos de mercado, e esses fatos são considerados fatos enquanto eles não são refutados. Aí a gente começa a descobrir por que tem um canal chamado Investidor Cético, né? E ninguém conseguiu refutar isso ainda de uma forma muito eficiente. Mas, enfim. E aí a última sacanagem que eu gostaria de falar aqui, que essa também não é diretamente uma sacanagem dos gestores, né? Mas em parte pode ser, né? Mas ainda que de forma indireta. E isso tem a ver com os custos, né? Lembra que eu falei dos custos lá no começo, mas tem uma coisa que eu quero falar mais aprofundadamente sobre isso. A indústria de fundos de investimento, ela tem um modelo de remuneração que é um modelo complicado, assim, um modelo controverso, que é o modelo de cobrar um percentual do patrimônio para remunerar o gestor. O problema de você cobrar um percentual do patrimônio é que você pune os clientes, você pune os investidores que têm mais dinheiro. Isso por quê? Porque se você tem mais dinheiro, você vai pagar muito mais pelo mesmo serviço de um investidor que tem pouco dinheiro.
Imagina que você é o cotista de um fundo, vou imaginar que hipoteticamente esse fundo cobra 1% de taxa de administração e você tem 100 mil reais. Você está pagando R$1.000 por ano. Tá? Um cotista que tem R$1 milhão, 10 vezes o seu patrimônio, ele vai pagar R$10 mil por ano, 10 vezes mais. O fundo trabalha para esse cara com mais dinheiro 10 vezes mais do que ele trabalha para você? Não, é exatamente a mesma coisa. O trabalho para você fazer a gestão de 100 mil e de 1 milhão é a mesma coisa. E quando entra tudo no mesmo bolo, no caso de um fundo de investimento, ainda mais que isso é a mesma coisa. Imagina um cotista chato de fundo de investimento que fica ligando, enchendo o saco do gestor. O que está acontecendo? Está caindo, etc. e tal. Um cara que tem mais dinheiro, ele vai ligar e encher o saco do gestor 10 vezes mais do que alguém que tem menos dinheiro? Não. Aliás, pela minha experiência e tudo que eu já observei, né, os cotistas e investidores com mais dinheiro costumam dar menos trabalho do que aqueles com pouco dinheiro. Então, esse modelo de remuneração pune quem tem mais dinheiro. É mais ou menos que nem imposto de renda. Né? Imposto de renda, quem tem mais renda paga mais para ter a mesma contrapartida do Estado de quem não paga nada, por exemplo. Né? Quer dizer, a pessoa ela é punida pelo simples fato dela ter mais dinheiro. Ela tem que pagar mais simplesmente por ter mais dinheiro. No caso de governos e tributação, a gente pode até argumentar que, mas isso é uma forma de você promover algum tipo de justiça social. Tudo bem, vá lá. Mas agora e no caso de fundo de investimento? Estamos promovendo o quê? Justiça social entre os cotistas? Claramente não. Então, esse modelo típico de remuneração dos fundos de investimento, ele pune quem tem mais dinheiro. Quem tem mais dinheiro acaba pagando mais para ter o mesmo tipo de serviço, né? E dependendo da quantia de dinheiro que a pessoa tem, essa conta pode ficar bastante cara, né? Então, essas são aí as vantagens e algumas desvantagens, né? Sendo que dessas desvantagens, algumas de fato beiram a sacanagem mesmo, dos fundos de investimento. E ressaltando, como em fundos de investimento nós estamos entregando nossos recursos para terceiros, né? Então o nosso nível de ceticismo tem que ir lá para a faixa vermelha do contagiros ali, né? Esse é o momento que nós temos que ser investidores mais céticos do que nunca. E é isso aí, a gente se vê num próximo vídeo.